Olá, meus lobinhos! Todo mundo conhece Ed e Lorraine Warren, o casal mais famoso da demonologia moderna. Aqueles retratados nos filmes Invocação do Mal. Mas o que quase ninguém fala é que existem outros casos tão assustadores quanto, e que eles não investigaram ou preferiram esconder. Hoje, nós vamos abrir esses arquivos proibidos para vocês. Roda a vinheta! Enquanto os Warren atuavam nos Estados Unidos, outras partes do mundo também enfrentavam fenômenos paranormais. Casos que nunca ganharam os holofotes, mas marcaram para sempre quem viveu cada detalhe. 1. O Poltergeist de Enfield, Inglaterra, 1977. Ficou famoso em Invocação do Mal 2, mas na vida real, os Warren tiveram participação mínima. Quem realmente liderou o caso foi a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, com os investigadores Maurice Grosse e Guy Lyon Playfair. Eles registraram vozes estranhas, levitação e objetos sendo arremessados. Muitos acreditam que os Warren apenas visitaram rapidamente, mas nunca foram protagonistas. O Exorcismo de Mannheim, Alemanha, 1949. Antes de Anneliese Michel, o caso mais famoso da Alemanha, existiu um ritual de exorcismo que nunca foi divulgado fora da igreja. Registros apontam que padres enfrentaram manifestações de múltiplas vozes, objetos voando dentro da paróquia e marcas surgindo no corpo da vítima. Esse caso nunca foi assumido pelos Warren, mas inspirou estudos que chegaram até eles anos depois. Voltaram? Nem todos os casos dos Warren foram contados ao público. Alguns foram abafados por serem pesados demais, e outros porque podiam envolver figuras influentes, se é que me entendem. Agora, antes da gente prosseguir, deixa o seu like no vídeo, segue o nosso canal, porque todo dia tem mais curiosidades mórbidas, terror e muito suspense. E no final desse vídeo, bem no finalzinho, tem 2 casos bônus, especialmente para vocês. Green. O caso de Southend, Inglaterra, anos 70, envolvia uma família atormentada por uma entidade ligada a um antigo cemitério. Segundo relatos, os Warren chegaram a ser consultados, mas recuaram por se tratar de um terreno com conexões históricas da igreja anglicana. A investigação ficou com pesquisadores locais e nunca chegou às telas. 2. O caso Smurl, EUA 1974-1989. Uma família alegava viver com um demônio em sua casa por mais de uma década. Os Warren investigaram, mas sempre deram declarações vagas dizendo que não podiam revelar tudo. Até hoje, existem relatos de que documentos inteiros foram trancados em seus arquivos privados. E se eu te disser que existem relatos de investigações feitas pelos Warren que nunca vieram à tona? Casos que poderiam mudar a forma como vemos o casal. 1. O caso Bridgeport Poltergeist, EUA 1974. Oficialmente relatado como brincadeira de crianças. Mas há registros de policiais e bombeiros que juraram ver móveis levitando. Os Warren estavam lá, mas só liberaram versões leves da história. 2. Os arquivos ocultos do Vaticano. Fontes afirmam que alguns relatórios feitos por Ed e Lorraine foram entregues diretamente à igreja e nunca divulgados. Entre eles, casos de possessão em Roma e investigações em conventos, que poderiam ser ainda mais perturbadores do que os filmes mostraram. 1. Hans Holzer, o fantasma de Amityville, EUA 1977. O caso de Amityville ficou famoso no cinema, mas quem realmente mergulhou fundo foi Hans Holzer, o pai da parapsicologia americana. Ele levou a médium Ethel Johnson Myers para dentro da casa e registrou sessões inteiras de contato com o além. Durante o transe, a médium afirmava que a força presa ali não era um demônio qualquer, mas o espírito de indígenas violentamente assassinados naquelas terras. Vozes foram gravadas em fita, e em certos momentos objetos se moviam diante da equipe.
Holzer descreveu a energia como antiga, pesada e vingativa, algo que não se apagaria apenas mudando de morador. A versão dele foi ignorada quando os Warren apareceram, mas até hoje muitos afirmam que o que Hans documentou foi a real raiz da maldição de Amityville, um massacre esquecido, e não apenas a tragédia da família DeFeo. Tony 2. Harry Price, A Casa Assombrada de Borley, Inglaterra, 1929-1937. Antes mesmo do nome Warren existir, Harry Price já era conhecido como o maior investigador paranormal da Europa. E sua obsessão maior foi com a chamada Casa Assombrada de Borley, conhecida como a mais maldita da Inglaterra. Price coletou centenas de relatos. Freiras atravessando corredores, sinos tocando sozinhos, passos ecoando em cômodos vazios. Testemunhas juraram ver uma carruagem fantasma pegando fogo, atravessando o jardim em plena noite. Mas o mais perturbador veio quando Price descobriu mensagens escritas nas paredes, supostamente pela mão de espíritos. Uma delas implorava: "Por favor, ajude-me, eu não posso sair." Investigações posteriores revelaram passagens secretas, sugerindo que parte das manifestações podia ser manipulação humana. Mas Price jurava que nem tudo era fraude. Ele mesmo presenciou objetos arremessados e luzes acendendo sem explicação. Borley acabou sendo destruída por um incêndio misterioso nos anos 30. Mas até hoje ninguém sabe se foi acidente, vingança ou o próprio fim imposto pelas entidades que ali habitavam. Então, o que mais os Warren esconderam? E quantos outros casos estão guardados em arquivos que talvez a gente nunca descubra? O que você acha? Eles protegeram a gente da verdade? Ou esconderam algo que podia destruir a própria reputação? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber a sua opinião. Uma boa noite e bons sonhos.